Olha só, gente, hoje faz 3 anos da morte do menino Henri Borel. O processo, de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, está em fase de recurso no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. As investigações da Polícia Civil apontaram que Monique Medeiros e o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, teriam espancado e torturado Henri até a morte. Nós vamos ao vivo para conversar com a repórter Bruna Carvalho, que vai trazer mais informações sobre este assunto. Sabe, Bruna, toda vez que eu vejo e falo deste assunto, é algo que mexe comigo, porque principalmente hoje, no Dia Internacional da Mulher, data em que essa criança perdeu a vida, era a data em que muitas mulheres batalham para poder ter um filho e se realizar como mulher, de cuidar da criança, de amamentar e ser uma mulher plena, uma mãe. E a gente vê justamente nessa data completar 3 anos da morte de uma criança que era um anjo e que viveu todo tipo de atrocidade. Bruna Carvalho. Com certeza, Caio, até porque foi uma morte, né, que chamou muita atenção, até pela violência, né? O laudo do Instituto Médico Legal apontou 23 lesões, que ele teve uma hemorragia interna, então foi algo bem violento, que de fato é até difícil da gente contar, mesmo já tendo passado 3 anos, a gente lembrar uma história como essa, né? Uma criança tão frágil. E desde então, tanto a Monique Medeiros, a mãe do Henri Borel, como o Jairo Souza, a defesa do Jairo Souza, né, o doutor Jairinho, eles tentam fazer com que esse processo não ande, né? Eles têm entrado com vários recursos para ir contra essa decisão da Justiça. A gente lembra que inicialmente a Justiça tinha entendido que o doutor Jairinho teria cometido esse homicídio e a Monique ia responder pela omissão, mas depois houve uma alteração dos dois responderem por esse homicídio aí qualificado, inclusive citando também a coação de testemunhas durante esse processo, porque algumas pessoas tinham presenciado algumas situações meio estranhas do casal, momentos em que o menino apareceu mancando. A gente lembra que ele já vinha demonstrando de certa forma que era agredido de alguma forma dentro daquela casa. Até o próprio pai, né, o Leniel Borel, já tinha percebido isso também. Então foi uma história realmente que foi se desenrolando e mostrando muitas coisas difíceis até da gente contar. E eles continuam então tentando, vamos dizer assim, retardar essa decisão, entrando com esses recursos junto à defesa. 1 ano depois, a gente lembra que o Leniel Borel correu atrás e conseguiu fazer com que fosse aprovada aquela lei Henri Borel, e uma lei que acabou trazendo algumas mudanças em relação a esses tipos de homicídio, né? Com essa lei, estabeleceu medidas protetivas para menores vítimas de violência doméstica e classificou o assassinato de jovens com menos de 14 anos como crime hediondo. Mas desde então ele continua tentando buscar justiça e aguardando por um desfecho dessa história. E a gente está falando isso agora, né? 3 anos depois que isso aconteceu. Na época, ele tinha apenas 4 anos de idade. Agora a gente vai conferir um pouquinho do que o Leniel Borel falou. Hoje faz 3 anos que o meu filho, que o nosso Henri Borel, foi brutalmente assassinado em 8 de março de 2021. Tenho lutado por justiça diariamente. São 365 dias por ano lutando por justiça pelo meu filho, mas hoje é um dia de luto, é um dia de tristeza, é um dia de lembrar de cada minutinho que o Henri esteve aqui conosco. Até hoje não sabemos quando é o júri popular, quando é o júri de Jairo e Monique. Tenho aí lutado, pedido para que a justiça seja feita na proporção da brutalidade do que fizeram. Não ter o Henri aqui é morrer um pouco cada dia. Por isso, peço que a justiça seja feita pelo meu filho. São 3 anos que todos que estão nos assistindo, são 3 anos que as pessoas que estão aí lutando conosco, pedindo justiça pelo nosso Henri. Justiça pelo nosso Henri Borel. Só lembrando que não é mais doutor Jairinho, que ele teve o registro cassado. É Jairo e Monique. 3 anos. É muito tempo de espera daquela atrocidade que nós vimos, Carlos Augusto. Só que é um crime que ainda hoje mexe com a gente, que é pai. Não é verdade? É verdade. Uma violência, assim, se realmente os fatos forem definitivamente julgados nesse sentido, é uma violência muito grande, Caio. Agora, isso é o que a gente sabe, né? Eu sempre falo que o tempo do processo não é o mesmo tempo que do nosso coração. Nosso coração já queria que fosse julgado anteontem, mas o tempo do processo tem muitos recursos, muitas partes, né, que elas demoram a se concretizar. Mas é o que eu estou dizendo, isso é o que a gente sabe. Há outros processos relacionados a muitas outras crianças e vítimas
que as pessoas, além de não terem sido ainda condenadas, ou melhor, julgadas, ainda estão em liberdade. Esses ainda estão presos, mas tem gente que fica em liberdade. Então, assim, realmente é um sistema processual que dá muita brecha para você recorrer em liberdade, para você demorar a pagar por aquilo que supostamente você fez, e aí dá essa sensação, em geral, de impunidade. É uma impunidade que choca, que machuca, sabe? A gente vendo ainda hoje, eu não sei, acho que às vezes a justiça, a gente sabe que ela tarda, mas não falha, mas às vezes ela tarda demais para se ter uma resposta de alguma coisa que a população está ali vendo o que está acontecendo. E aí a família adoece, né? O cara que está sofrendo aquilo, o cara que não vê a justiça. Imagina em local humilde, Caio, que não chegou em repercussão pública. Isso aí teve uma celeridade diferenciada, porque é um caso que chegou ao público. Mas imagina aquela pessoa, entendeu? Pô, de comunidade, eu não estou falando negócio de discurso, mas imagina aquela pessoa que não tem condição de brigar ou que não teve o seu caso exposto, né, na mídia. Então, assim, é uma sensação de M, né? Uma sensação do sistema que, com todo respeito, Caio, a justiça tarda, mas não falha. Mas às vezes ela tarda tanto que quando ela não falha, você sofreu, você envelheceu e adoeceu. Aí, para mim, realmente ela falhou. No caso da Patrícia Mieiro, o pai morreu e tudo mais aí, a justiça não acabou sendo feita.